Bookflix tem o prazer de apresentar 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari. O mundo está mudando rápido, e não é só você que sente isso. Nesse resumo do livro 21 lições para o século XXI, você vai aprender como lidar com essas mudanças rápidas e aproveitar melhor seus momentos. E uma coisa é fato, não importa se você está totalmente informado ou não, todas as coisas que ocorrerem irão afetar a sua vida e a de seus filhos, sejam ruins ou boas. Isso significa que todas as decisões ruins tomadas por políticos hoje irão repercutir na vida de toda a sua família, mesmo que você não queira. E como reagir a isso? Essa é uma questão que será tratada por Yuval Noah Harari durante toda a obra. Nos acompanhe nos próximos tópicos desse resumo e confira todas as 21 lições que podemos tirar do mundo em pleno século XXI. De acordo com Harari, enxergar os potenciais e riscos da tecnologia não quer dizer que você deva demonizá-la. Mas o avanço da mesma está trazendo mudanças importantes, que já estão transformando toda a nossa vida. Lição 1. A desilusão do mundo tecnológico. Paradoxalmente, apesar da tecnologia ter transformado nossas vidas com diversas facilidades e a paz ter parecido predominar no início do século XXI, a verdade é que estamos diante de uma sociedade extremamente assustada. Tão assustada, que muitos países que praticam o liberalismo, e todo o seu ideal de liberdade, estão assistindo à ascensão de ideias separatistas ou com teor de ódio. De acordo com Harari, essa confusão de ideias permitiu a ascensão de políticos com posicionamentos extremos. Estamos diante de uma sociedade completamente desiludida e receosa, vendo as redes sociais transformarem completamente a propagação de discursos de ódio. Lição 2. A tecnologia já transformou o mercado de trabalho. O livro mostra uma grande verdade: ninguém sabe como estará o mercado de trabalho daqui a 10, 20 ou 50 anos. O que é preciso ter em mente aqui é que não adianta lutar contra o avanço da tecnologia e nem argumentar que pessoas perderão emprego. Isso não vai impedir o processo de acontecer. Pelo contrário, devemos abraçar a tecnologia de forma estratégica, usando todo o poder da inteligência artificial. Lição 3. Liberdade. Harari narra muitos motivos pelos quais a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, está se tornando cada vez mais eficiente. Mas, apesar de os algoritmos possuírem muito mais informações e poderem fazer análises muito mais eficientes que nós, ainda não sabemos se um dia será possível que suas decisões políticas e de gestão sejam melhores que as nossas. Lição 4. Igualdade. A dominância que pessoas, ou até mesmo nações inteiras, exercem sobre a tecnologia, pode tornar o mundo cada vez mais desigual. De acordo com o autor, é possível que em 2100 ter poder econômico signifique, sim, poder investir em tecnologias que te tornarão mais talentoso, inteligente, ou até mesmo mais forte. Nesse mesmo contexto, quem já vive em situação de vulnerabilidade econômica e sofre com a pobreza, estará cada vez mais longe desse processo e não terá essas vantagens tecnológicas. Lição 5. Comunidade. Nunca tivemos uma oportunidade tão grande de formar uma grande comunidade e aumentar nossas chances de resolver desafios e problemas globais. No entanto, ainda que a internet e redes sociais possam facilitar esse processo, a verdade é que nunca estivemos tão sozinhos. O problema das redes sociais é que priorizam tanto o ato de compartilhar experiências, que esquecem de incentivar as pessoas a realmente viverem o que estão experimentando. O que tem gerado segregação, em muitos sentidos. Lição 6. Civilização. De acordo com Harari, um dos grandes desafios políticos que enfrentamos atualmente é o que alguns chamam de choque de civilizações. O radicalismo cresceu tanto, justamente por se comunicar tão bem com os anseios da juventude e se conectar com a cultura global. Apesar disso e de todo o pavor que essas narrativas podem causar, o autor afirma que é muito improvável que exista um grande embate entre civilizações diferentes. Lição 7. Nacionalismo. De acordo com o autor, o patriotismo em si não é um problema. Porém, quando ele se transforma em uma forma de pensar do tipo, tenho orgulho de meu país, porque ele é supremo e deve esmagar todos os outros, se torna um. O caso é que é possível que nações, instituições privadas e até mesmo indivíduos consigam, de fato, criar tecnologias e soluções criativas para os principais problemas que enfrentamos globalmente. Porém,
Elas só serão de fato efetivas se todos os países cooperarem e usarem de soluções também. Ou seja, o nacionalismo provavelmente não será de grande ajuda em nenhum caso. Lição 8. Religião. Não é preciso pensar muito para chegar à conclusão de que não há muito que a religiosidade possa fazer para solucionar as principais questões políticas e sociais do mundo. O perigo das religiões está na manipulação dos preceitos religiosos para justificar uma opinião ou decisão. Isso pode provocar, inclusive, uma guerra se gerar um nacionalismo exagerado. Lição 9. Imigração. A imigração é uma das grandes questões políticas do século XXI. A estabilidade de muitos países, sobretudo na Europa, de acordo com Harari, pode simplesmente ruir diante da incapacidade de aceitar as diferenças culturais dos imigrantes. Isso fez crescer ideias anti-imigracionistas, preconceitos e intolerância. Em muitos sentidos, isso pode ser perigoso, culminando inclusive em uma histeria coletiva com medo do terrorismo. Lição 10. Terrorismo. A ameaça do terrorismo está nos assustando há pelo menos uma década, desde o ataque aos Estados Unidos em 2001. Mas a verdade é que todo o terror provocado pelo terrorismo é puro controle da mente. O terrorismo aumenta suas próprias ações e promove o pavor de propósito, para obter o controle da situação. Os terroristas esperam alcançar seus objetivos incentivando que países reajam de modo extremo e tomem decisões precipitadas, baseadas no medo. E só isso podem fazer, pois possuem tão pouco poder, que nunca poderiam entrar em uma guerra de verdade. Lição 11. Guerra. Vivemos décadas de paz. Vencer uma guerra antigamente significava influenciar toda uma nação e enriquecer através disso. Hoje, saquear um país levando todas suas riquezas materiais provavelmente não vai gerar tanta riqueza assim. Empresas como a Apple valem uma fortuna incontável, mas não é possível simplesmente roubá-la à força e carregá-la em caminhões para o país vencedor, como acontecia no passado. Desde a última Grande Guerra, qualquer grande combate bélico é como declarar o extermínio de toda uma nação. Isso por causa das bombas atômicas, tecnologia que já é de acesso a diversos países e podem provocar a destruição completa de países inteiros. Lição 12. Humildade. Mesmo diante de tudo o que dissemos, o autor afirma que a guerra ainda assim é possível. A estupidez e a arrogância humana são as causas de muitos erros, e poderiam provocar uma guerra. A solução aqui é alimentarmos a humildade enquanto nação. Nós, enquanto indivíduos, não somos o centro do mundo, e o nosso país também não é. Lição 13. Deus. Outra maneira de evitarmos a estupidez humana e alimentarmos a humildade é deixarmos de usar o nome de Deus para professar preconceitos e segregações. E a verdade é que não precisamos ser religiosos para agir moralmente ou amarmos os outros. Lição 14. Secularismo. A prova de que não precisamos de religiosidade para seguirmos a moral é o secularismo. Em outras palavras, você não precisa começar a frequentar uma igreja para começar a exercitar bons valores morais. Lição 15. Ignorância. Mesmo que a gente leia e consuma o máximo de conteúdo possível sobre nosso contexto político, a verdade é que nunca saberemos de todos os detalhes ou a verdade absoluta. Saber que somos ignorantes evita a reprodução de discursos fajutos. Reconhecer a própria ignorância significa entender que nenhuma verdade é absoluta, e que sempre existe o outro lado da moeda. E você precisa estar disposto a ouvi-lo também. Lição 16. Justiça. A justiça parece estar baseada em noções sobre a moral bem determinadas, porém, o problema surge quando percebemos que nada é tão preto no branco quanto parece. Cada ação gera uma sequência de diversas ramificações, que podem ser analisadas tanto como injustas como justas, a depender da forma como você interpretar a situação. Lição 17. Pós-verdade. A falta de confiança na mídia tradicional é terreno fértil para as teorias de conspiração e, consequentemente, fake news. E acredite, a epidemia de fake news não é um advento recente, e o que a longa história da humanidade nos mostra é que algumas fake news podem durar muito tempo, coisa de centenas de anos. Uma maneira de combater a impotência diante de um contexto como esse é entender, sim, você deve duvidar das verdades que ouve nos jornais, grupos de WhatsApp e qualquer outra mídia. Porém, deve logo em seguida buscar por informações em muitas outras mídias diferentes, reunir dados e inclusive teorias científicas legítimas. Lição 18.
Ficção científica. A humanidade é guiada por histórias, fictícias ou não. Trabalhamos tanto porque queremos ter dinheiro para bancar um estilo de vida que assistimos na televisão. No século XXI, a ficção que pode nos levar a caminhos melhores é a ficção científica. Ela pode nos levar a entender problemáticas tecnológicas que estamos tendo agora, e nos ajuda a criar no mundo real aquilo que idealizamos no mundo fantasioso. Lição 19. Educação. Diante de um mundo assim, a grande questão é: como educar nossos filhos se nem nós mesmos sabemos como o mundo estará daqui a 20, 30 ou 50 anos? Toda informação possível está disponível na internet. O que o seu filho precisa não é virar uma enciclopédia, pois tudo o que ele precisa saber está disponível em 2 cliques no Google. O que precisamos passar de fato é a capacidade de analisar todas as informações que estão disponíveis. Lição 20. O sentido da vida. Muitas pessoas precisam de um grande sentido para tudo o que estão vivendo e vão viver. O caminho da maioria é ouvir os preceitos de religiões e grandes ideais já propagados por grupos. É possível viver uma vida de paz como um religioso, mas essas crenças pregam muito mais correntes e prisões do que coisas que podemos de fato fazer. O autor afirma que o melhor que você pode fazer é construir seu próprio sentido para a vida, através de autoconhecimento e uma própria identidade. Lição 21. Meditação. Aqui entra um caminho que pode ser seguido por pessoas que não conseguem se encontrar em religiões, e mesmo para aquelas que já se encontraram em uma. Uma forma de entender melhor não só a si mesmo, mas também o seu contexto e as nuances do mundo, é através da meditação. Ela ajuda a entender como sua mente funciona, e a entender o que você precisa fazer para que a vida ganhe sentido para você. Agora veja como aplicar essas 21 lições à sua vida. 1. Não se desespere com as narrativas terroristas e de guerra. Causar medo é o que os grupos radicais querem. 2. Aceite que você não sabe tudo e tenha a mente aberta para informações novas. 3. Fuja das fake news adotando um olhar mais analítico sobre tudo o que lê e vê. 4. Não encha seu filho de informações, o Google já pode responder qualquer coisa para ele, ao contrário, ensine ele a como interpretar essas informações. 5. Para entender melhor o mundo, se propõe a meditar sobre si e sobre o contexto em que está inserido. 6. A flexibilidade e a habilidade em se adaptar bem aos diferentes contextos será o diferencial de profissionais nas próximas décadas. Dica do Bookflix. Assista também ao nosso resumo do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. O próprio autor diz em seu outro livro, que os humanos refletem sobre os avanços científicos da espécie humana e afirma: hoje já somos uma união de homem e máquina.